dominical. Eu pergunto, o decreto dominical será uma iniciativa do governo? Será uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos? Será uma iniciativa do Papa? Eles vão promulgar a lei dominical e vão empurrar para o povo? Não. Existe uma maneira que Donald Trump pode acelerar o processo. Sabe como? Se ele der poder para as igrejas. Sabe por quê? Porque dando poder às igrejas, esse poder voltará para ele em forma de pressão. Então, ele próprio talvez nem está ligando para esse negócio de domingo, sábado, não sei. Mas se ele der poder para as igrejas irão pressioná-lo até culminar com isso. Quer ver só o que o irmão White escreve? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, fizeram o quê, irmãos? Influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. Ou seja, de onde vai partir a iniciativa? Não é do governo. Das principais igrejas americanas unidas. Vocês entendem agora por que é importante que as igrejas se unam? E aí eu pergunto, as igrejas dos Estados Unidos irão se unir? Isso já aconteceu, irmãos. Já estão assinando documentos entre eles. E o que vai acontecer? Quando isso acontecer, essas igrejas irão influenciar o Estado para que façam leis, e a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Por exemplo, pena civil, cadeia. Pena civil, morte. Então entenda isso. Se o presidente americano der poder para as igrejas irão se arregimentar, irão se unir, estão se unindo, estão unidas, e elas irão pressionar o presidente para que, por meio de decretos, apoiem as ideias dessas igrejas. Tá claro ou não? Agora veja que interessante essa reportagem. Donald Trump, em sua carreira, em sua campanha política, ele deu uma entrevista a esse rapaz chamado Brody, que é muito conhecido nos Estados Unidos, e ele disse a seguinte frase: eu quero dar o poder de volta à igreja. Ele disse mais: Donald Trump prometeu desmantelar as leis que separam a igreja e o Estado na América. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como foi dito ontem, quando a gente não conhece a nossa história, a gente corre um sério risco. Me responda uma coisa. O que foi que aconteceu a última vez que igreja e Estado se uniram? O princípio de separação entre igreja e Estado é um princípio divino, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Estado não tem o direito de legislar sobre as leis de Deus. Eu pergunto, o que foi que aconteceu da última vez que igreja e Estado se uniram? Vocês entendem como é importante conhecer a nossa história, irmãos? O que os pioneiros e reformadores passaram? A última vez que isso aconteceu, cristãos foram para a fogueira. Isso está acontecendo de novo. A igreja e o Estado estão se unindo de novo. Donald Trump disse mais. Trump vai expandir direitos políticos das igrejas. E alguns pensam, mas isso foi estratégia de campanha. Pois ele prometeu, cumpriu a promessa nessa semana que se passou. Interessante que quando ele disse que ia expandir os direitos políticos das igrejas, ele estava se referindo também à revogação da emenda Johnson. Ele disse, eu vou revogar essa emenda. Donald Trump, em sua campanha presidencial, ele se reuniu com um grupo de pastores, parece que tinha alguns padres também ali, e ele, conversando com essas pessoas, disse a elas o seguinte: eu quero vocês, pastores, líderes de igrejas, como meus conselheiros quando eu for presidente. Mas tinha um detalhe. Eu imagino que alguém disse a ele assim, mas, senhor Trump, existe uma lei chamada uma emenda Johnson, que impede que as igrejas atuem em questões políticas. E ele disse assim, eu vou acabar com essa emenda. E eu quero vocês perto de mim. Eu quero dar poder para a igreja de novo, para atuar na política. Eu quero a igreja e o Estado unidos novamente. E nós sabemos o que isso significa para nós.
E o interessante é que nessa reportagem da Veja, falando sobre a emenda Johnson que Trump pretendia revogar, olha o que diz aqui. Diz que essa é uma promessa antiga da campanha dele, e a reportagem da Veja diz que a posição dele é oposta à intenção inicial da lei, e diz que a lei inicialmente ela teve a intenção de separar o quê? Igreja e Estado. E o Trump falou, eu vou acabar com isso. Eu quero a igreja e o Estado trabalhando juntos. Lembre-se, todas as vezes que igreja e Estado se uniram, o povo de Deus foi para as fogueiras. E isso vai acontecer de novo. Isso já está começando. Cumprimento da promessa. Trump assina decreto sobre liberdade religiosa e de expressão. Ele assinou agora, na semana passada, cumpriu a promessa dele. Com uma tentativa de revogar a emenda Johnson. E ainda depende de algumas outras questões lá. Mas ele já assinou o decreto. Acabe com essa emenda. Eu quero igreja e Estado juntos de novo. Olha que interessante o que diz aqui sobre este momento. O evento contou com a participação de diversas entidades religiosas cristãs e também membros da comunidade judaica e islâmica. Donald Trump promete apoio para grandes questões católicas. Lembra que eu falei? Dê poder para as igrejas. E esse poder vai voltar para você em forma de pressão para que você assine leis que favoreçam estas igrejas. Papa Francisco receberá Donald Trump no dia 24 de maio no Vaticano. Agora. Vai receber agora, dia 24. Com um detalhe, será uma reunião privada. O Papa Francisco receberá, dia 24, uma audiência particular. Os presidentes que solicitam ao Vaticano esses encontros, e eles terão o primeiro contato deles e vão tentar apaziguar algumas tensões que houveram durante a campanha presidencial entre o Papa e Donald Trump. Interessante que a irmã White escreveu, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia, os legisladores hão de ceder ao desejo de quem? Do povo de obter leis dominicais. Ou seja, muitas pessoas estão de olho no presidente achando que a iniciativa virá dele. Ah, Leandro, mas quando o decreto for assinado nos Estados Unidos, até chegar aqui, até o povo acostumar com isso. Irmãos, acordem. Quando o decreto for assinado, será assinado por pressão do povo. É o povo que vai pedir, não é o governo que vai impor. E as igrejas vão se unindo, vão se fortalecendo e vão pressionar o governo para apoiar as suas ideias, por meio de leis. E aí entra o decreto dominical. E eu posso dizer para vocês sem medo, isso já está começando. As igrejas americanas as principais já estão unidas. Nós vimos alguns documentos aqui que já foram assinados. Donald Trump está convidando pastores religiosos para participar como conselheiros do seu governo. E aí eu pergunto de novo, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Nós vimos na profecia bíblica que os Estados Unidos da América levariam o mundo a adorar o poder papal. Lembra Apocalipse 13? Iria levar toda a humanidade a adorar o poder papal. Veja o que a irmã escreveu. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Eu pergunto, protestantismo e espiritismo estão unidos, irmãos? Sim ou não? Faz tempo. E é interessante notar que o berço do espiritismo moderno é justamente os Estados Unidos da América. E é interessante notar que a maior indústria de doutrinação satânica que existe hoje está nos Estados Unidos. Como é que chama? Hollywood. Então não deixe Satanás te enganar. Ainda que Hollywood produza um filme falando de Jesus, lembre-se que é a mesma empresa que produz um filme zombando de Jesus. Ainda que produza um filme falando de um adventista, não deixe te enganar. É a mesma maldita indústria que debocha de Deus há décadas.
que blasfema do Senhor há décadas. Não se deixe enganar.